Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero falar para vocês sobre uma história que está no livro de 2 Reis, no capítulo 5. A história de Naamã. Naamã era um comandante da Síria, do rei da Síria. E ele, certa vez, foi em Israel e levou algumas pessoas cativas. E dentre essas pessoas, ele levou uma menina, que ficou em sua casa. E a sua esposa ficou como senhora dela. Naamã, ele era um ótimo soldado, era um ótimo comandante, mas ele era leproso. Um dia, ao chegar em sua casa, a menina fala com sua esposa e fala: se o meu senhor estivesse em Samaria, ele encontraria o profeta que tem lá e ele poderia ser curado de sua doença. Nisso, Naamã vai até o rei da Síria, pega uma carta, vai até o rei de Israel, pedindo permissão para conversar com Eliseu, o profeta que morava em Samaria. Quando chegou para conversar com Eliseu, Eliseu pediu para Naamã que ele fosse até o rio Jordão e mergulhasse 7 vezes. Naamã ficou um pouco chateado com isso, porque tinha rios tão bonitos na Síria que ele podia mergulhar. Porém, ele acabou aceitando a resposta e a sugestão e o conselho de Eliseu, mergulhou-se e a 7ª vez ele saiu curado. A Bíblia diz aqui no verso 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, ele ficou limpo. Eu fico pensando que algumas lições nós podemos tirar dessa história de Naamã. Naamã, ele era o senhor, ele era o chefe, ele não precisava ouvir o conselho de uma criança, porém ele foi humilde para ouvir o conselho, saber que existem pessoas que entendem de outras áreas que ele não entendia. Ele sabia de guerra, mas de cura ele não conhecia. E foi humilde o suficiente para receber um conselho. Mesmo a menina cativa, sendo cativa, estando longe de casa, ela teve a coragem de falar sobre o homem de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus queria que fosse falado. E é interessante que ao visitar Eliseu, Naamã poderia escolher não cumprir as ordens que Eliseu falou, mas ele foi humilde para entender que as ordens de Deus são ordens boas. Eu fico pensando que para os nossos dias atuais as coisas também são dessa maneira. Muitas vezes nós somos especialistas nas nossas áreas e existem outras áreas que a gente não conhece muito bem. Que nós possamos ser humildes para entender que aquilo que a gente não sabe, algumas pessoas elas compreendem. Aceitemos os conselhos dessas pessoas. Que nós possamos entender que às vezes até as crianças compreendem muito mais do amor de Deus e da confiança na Bíblia do que a gente. O que eu peço hoje para você é que você pense no seguinte: se Naamã tivesse voltado para a Síria, ou se Naamã não tivesse acordado ou aceitado o conselho de Eliseu, ou ainda mais, se Naamã não tivesse dado ouvido a uma criança, ele não teria sido curado por Deus. E hoje, qual é a doença que te aflige? Qual é a doença que está atrapalhando a sua vida? Qual é o problema que você enfrenta? Seja humilde para entender que até as crianças menores também podem ter palavras de Deus para você. Que Deus te abençoe.